Essa mulher foi visitada por criaturas que afirmaram saber tudo sobre Jesus. Olá, pessoal! Naquela manhã de inverno, o céu sobre a pequena cidade de Bluestone, em Stourbridge, estava carregado de nuvens densas e acinzentadas. Era 4 de janeiro de 1979 e o frio cortante fazia com que até os pássaros se escondessem entre as folhagens congeladas. Jan Hingle, uma mulher de 43 anos, observava o marido Cyril sair para o trabalho enquanto o cão da família, um alsaciano robusto chamado Jobo, permanecia ao seu lado na porta. Era uma cena comum, rotineira, e nada indicava que aquele dia seria marcado por algo que ela jamais conseguiria esquecer. Com o marido fora e a casa silenciosa, Jan começou a preparar o café da manhã. Foi nesse momento que notou uma luz estranha atravessando a cortina da cozinha. Pensou que Cyril talvez tivesse deixado a luz da garagem acesa e desceu para verificar. No entanto, ao abrir a porta, percebeu que todas as luzes externas estavam desligadas. Ainda assim, o jardim estava tomado por uma luminosidade crescente que começava alaranjada e aos poucos se tornava branca, brilhante e intensa, como se o próprio sol estivesse nascendo ali, sobre a grama gelada do quintal. Assustada e confusa, Jan voltou para dentro. Antes que pudesse raciocinar o que estava acontecendo, ouviu 3 sons agudos, como zumbidos eletrônicos, vindos da porta dos fundos. Ao se virar, viu 3 figuras atravessando a entrada. A princípio, a visão era turva, distorcida pela luz. Mas à medida que seus olhos se ajustavam, a imagem daqueles visitantes tornava-se mais clara e mais perturbadora. Sentiu um frio na espinha tão forte que precisou se apoiar na pia da cozinha para não cair. Algo nela sabia que estava diante de algo absolutamente fora do normal. Os seres eram pequenos, flutuavam cerca de 30 centímetros acima do chão. Tinham asas coloridas que pareciam vibrar em tons suaves de arco-íris. Suas roupas metálicas eram de um verde escuro, com coletes prateados enfeitados por botões centrais. As mãos terminavam em pontas finas, e seus rostos, escondidos por capacetes translúcidos, deixavam entrever uma pele pálida, cerosa, sem orelhas, sem nariz e com olhos grandes, negros e vazios. Suas expressões não denunciavam qualquer emoção. Cada um usava um gorro pontudo com uma luz que piscava na extremidade, como se fosse um tipo de sensor. A luminosidade que emanava deles era tão forte que Jan teve que cobrir os olhos. No entanto, assim que tentou recuar, algo surpreendente aconteceu. O medo que a paralisava desapareceu de repente, substituído por uma sensação de leveza e calor. Sentia-se como se estivesse flutuando em um lugar seguro, acolhedor, quase celestial. Ao abrir os olhos novamente, viu os 3 visitantes examinando calmamente os objetos da casa. Olhavam tudo com curiosidade. O pequeno pinheiro de Natal sobre a mesa, os cartões dispostos na prateleira, os móveis, até o rádio antigo no canto da sala. Com esforço, Jan encontrou coragem para falar. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Vocês 3 e só eu aqui. O que querem comigo? Os 3 se voltaram para ela ao mesmo tempo. Levaram as mãos aos peitos, tocaram os botões prateados e, sem mover os lábios, responderam em uníssono. A voz soou grave, harmoniosa, quase hipnótica. Não te faremos mal. Aquela frase a envolveu como um cobertor. Era como se não apenas tivessem falado, mas transmitido o sentimento diretamente ao seu corpo, dissipando qualquer dúvida ou ameaça. Curiosa, Jan perguntou de onde eles vinham. A resposta foi breve. Viemos do céu. Não houve qualquer hesitação, nem explicação adicional. A resposta ficou ecoando em sua mente, enquanto os 3 continuavam sua inspeção silenciosa pela casa. Quando um deles estendeu a mão pontiaguda até a árvore de Natal e tocou a estrela no topo, Jan, ainda se sentindo acolhida pela presença deles, explicou: colocamos árvores porque acreditamos que Jesus nasceu. A resposta veio tão rapidamente que a deixou sem reação. Sabemos tudo sobre Jesus.
Foi nesse momento que Jean percebeu que não estava diante de uma simples manifestação sobrenatural. O comportamento daqueles seres, a clareza de suas respostas, a intensidade das luzes, tudo sugeria que havia um propósito definido naquela visita. A cada passo, os visitantes examinavam os detalhes da vida cotidiana com uma precisão que parecia ir além da curiosidade. Pegaram jornais, olharam fotos, aproximaram-se dos quadros na parede como se tentassem compreender os significados humanos por trás de cada objeto. Sobre a mesa da sala havia jornais locais, com manchetes que homenageavam personalidades reconhecidas pela rainha. Um deles leu o título silenciosamente e Jean comentou: "Essas pessoas foram nomeadas senhoras." A resposta, novamente sem expressão facial, mas com clareza surpreendente, foi direta: "Só há um senhor." Havia um tom de certeza nas palavras, como se falassem de algo que transcende culturas, religiões e governos. Jean sentia-se ao mesmo tempo observada e compreendida. Era como se aquelas entidades estivessem vasculhando sua alma enquanto percorriam sua casa. Logo depois, um dos seres viu uma fotografia da Rainha Elizabeth na parede da sala. Jean, sem saber exatamente o que dizer, comentou: "Talvez vocês devessem falar com ela." A resposta veio carregada de uma doçura inesperada: "Você é uma dama." A frase a emocionou. Sentiu os olhos marejarem, sem entender exatamente por quê. Aquela era uma manhã gélida, com o céu coberto e a neve se acumulando lá fora. No entanto, dentro daquela casa simples, ela vivia um momento de calor e significado que jamais poderia explicar com palavras comuns. Em um instante de descontração inesperada, os três seres começaram a pular sobre o sofá da sala como crianças. Asas vibrando levemente, os gorros piscando em cores suaves e os corpos flutuando com leveza. Jean, atônita, apenas observava. Quando pediu que tivessem cuidado com os móveis, eles imediatamente pararam e se sentaram, enfileirados, como se entendessem perfeitamente sua preocupação. Apesar da estranheza da situação, havia uma harmonia entre os quatro que a deixava cada vez mais à vontade. Os gorros continuavam emitindo luz, iluminando a sala como lanternas silenciosas. Tentando manter a cordialidade, Jean comentou com um sorriso tímido: "É bom vê-los bem." E eles responderam com um gesto que ela interpretou como positivo. A vontade de oferecer hospitalidade a seus visitantes crescia. Ela se levantou, foi até o armário da cozinha e perguntou se gostariam de uísque. A resposta foi imediata: "Apenas água." Quando ela serviu, os três se aproximaram, ergueram os capacetes de forma sincronizada, mas antes que Jean pudesse ver seus rostos por completo, uma luz intensa brilhou, ocultando novamente os detalhes. O mistério permanecia intacto. Durante os minutos seguintes, os seres passaram a fazer perguntas simples e responderam algumas também. Falaram de países que já haviam visitado: Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Contaram que haviam tentado conversar com as pessoas nesses lugares, mas que, segundo eles, as pessoas não parecem interessadas. Esse comentário ficou preso na mente de Jean como uma observação carregada de tristeza ou decepção. Ela se perguntava o que exatamente essas entidades buscavam: informação? Conexão? Ou algo que os seres humanos ainda não estavam prontos para oferecer? A casa permanecia tomada por aquela energia silenciosa. O relógio parecia ter parado. Tudo estava imerso em uma espécie de suspensão do tempo, como se o mundo lá fora já não existisse. Jean sentia o corpo leve, a mente limpa, e uma paz que ela nunca havia experimentado, nem mesmo em suas práticas de fé. Estava diante de algo maior, que escapava à razão. E naquele momento, tudo o que podia fazer era ouvir, observar e absorver. Mesmo com a razão tentando encontrar respostas, Jean sabia que aquela experiência estava além da lógica. Tudo o que vivera até aquele ponto desafiava qualquer explicação convencional. E ainda assim, não havia medo. Apenas um sentimento profundo de reverência.
Sabia que, a partir daquele instante, sua vida jamais seria a mesma. Jean respirou fundo e, vencendo a hesitação, perguntou se poderia contar ao mundo sobre aquele encontro. Os três, como já haviam feito antes, tocaram os botões dos coletes e afirmaram, sem qualquer ambiguidade, sim, ela podia contar. E acrescentaram, com convicção tranquila, que já haviam estado ali antes e que voltariam novamente. Aquilo não era um evento isolado, não era uma coincidência. Era parte de algo maior. Talvez um ciclo, talvez uma missão. Havia nas palavras deles uma sensação de continuidade, de algo que transcende o instante e atravessa os tempos. Então, um dos seres falou algo que tocou Jean de maneira especial. Todos irão para o céu. Lá existem cores maravilhosas. Ela ficou em silêncio. Sentiu que aquela frase carregava mais do que consolo. Era uma certeza que ia além da fé, uma revelação que lhe parecia inquestionável, vinda de algo que compreendia os mistérios da existência melhor do que qualquer doutrina humana. A forma como eles falavam sobre o céu não era simbólica, tampouco poética. Era descritiva, real, como quem fala de um lugar já visitado muitas vezes. Um lugar onde a beleza das cores é tão intensa que desafia a própria visão. A conversa tomou rumos inesperados. Os visitantes começaram a comentar sobre religião e política, como se compreendessem as estruturas humanas de poder e crença, mas com uma perspectiva distinta. Disseram que não era necessário adorar em sinagogas, uma menção direta ao fato de que Jean havia deixado de frequentar igrejas há anos. Aquela observação específica, tão pessoal, fez com que ela se perguntasse o quanto eles sabiam sobre sua vida. Não apenas suas ações, mas seus sentimentos, suas escolhas, suas memórias. Era como se estivessem diante dela com um conhecimento que ultrapassava o visível. Impulsionada por um impulso simples e sincero, Jean decidiu oferecer algo mais aos seus visitantes. Foi até a cozinha e preparou torta de carne, uma das comidas favoritas de sua família. Serviu 7 pedaços sobre a mesa. Os 3 seres se aproximaram e, com suas mãos pontiagudas, que pareciam dotadas de algum magnetismo, pegaram um pedaço cada. Os objetos metálicos próximos tremularam levemente, como se respondessem à presença deles. Jean observava atenta, absorvendo cada detalhe, tentando registrar com exatidão tudo o que acontecia. Sabia que aquilo jamais poderia ser apagado de sua mente. Logo em seguida, notaram uma pequena caixa de cigarros sobre a mesa. Curiosa para mostrar mais um aspecto da vida humana, Jean pegou um cigarro, acendeu com um fósforo e levou à boca. No mesmo instante, os 3 recuaram abruptamente, como se tivessem sido atingidos por um impacto invisível. Pareciam assustados, incomodados, talvez até ofendidos. Jean ficou paralisada, sem entender. Apagou o cigarro imediatamente e tentou explicar. Mas os visitantes já haviam decidido partir. Caminharam em silêncio até a porta por onde haviam entrado, os gorros piscando num ritmo acelerado, como um alerta silencioso. Ela os seguiu, gritando para que ficassem, tentando desesperadamente manter aquela conexão. Ao chegar ao jardim, viu o que nunca imaginara ver. Um objeto oval, de cor alaranjada e brilho próprio, pousado sobre a neve. Tinha cerca de 3 metros de comprimento, pouco mais de 1 metro de largura, com 2 janelas circulares em sua lateral e uma antena em uma das extremidades. Era silencioso, imóvel e emitia uma luz suave, quase acolhedora. Os 3 seres caminharam até ele e, antes de entrar, viraram-se para Jean. Piscaram 2 vezes as luzes dos gorros, num gesto que ela interpretou como uma despedida. Quando o objeto se ergueu e desapareceu no céu sem emitir som algum, Jean permaneceu ali, parada na neve, sentindo o vento frio tocar seu rosto. Lágrimas escorriam sem que ela percebesse. O cão, que até então não havia se aproximado, saiu correndo em direção ao jardim, como se sentisse a ausência súbita daquela presença. Ao olhar para o chão, Jean viu marcas perfeitas sobre a neve. Um círculo nítido, medindo 2 metros e 4 centímetros por 1 metro e 2 centímetros.
Eram as únicas provas físicas de que algo realmente havia estado ali, além da própria lembrança. Dentro de casa, tudo parecia intacto, mas havia uma sensação diferente no ar. Os objetos de metal pareciam levemente magnetizados, como se carregassem uma energia residual. Jean sentia dores nos olhos, resultado da intensidade da luz que havia enfrentado por tanto tempo. Também estava exausta. Nas semanas seguintes, precisou se afastar do trabalho para descansar. Foi examinada por médicos, mas nada físico justificava seu estado. A polícia, chamada pouco depois do ocorrido, confirmou sua palidez e o estado de choque. Não duvidaram de seu relato, mas não sabiam o que fazer com aquilo. O caso foi então encaminhado ao Serviço de Investigação de Objetos Voadores Não Identificados de Birmingham. Investigadores mediram as marcas no solo, ouviram o relato detalhado de Jean e registraram cada aspecto do evento. Alguns meses depois, o caso seria publicado na revista Flying Saucer Review e citado em livros especializados. Mas nenhum outro registro de seres com aquelas mesmas características foi identificado. Nenhuma outra testemunha descreveu entidades com asas coloridas, trajes metálicos e gorros luminosos. Era um caso isolado, misterioso, que intrigava até os mais céticos. Nos dias que se seguiram, um último detalhe deixou Jean ainda mais perplexa. Seu pinheiro de Natal, antes firme e decorado, começou a desaparecer aos poucos. Em certos momentos, ao entrar na sala, notava que os enfeites haviam sumido. Depois, voltavam a aparecer, mas em ordem diferente, como se tivessem sido manipulados. Era como se algo, ou alguém, ainda estivesse ali, em silêncio, mantendo uma ligação. Para Jean, não havia dúvidas. Tinha sido visitada por anjos. E, mesmo que o mundo inteiro duvidasse, ela sabia que aquela manhã gelada havia mudado sua vida para sempre.